Vamos corrigir aí exercícios de fixação de colocação pronominal. Aproveite. Vamos lá. Mais exercícios de fixação de colocação pronominal. Vamos treinar. Então, eu trouxe aqui para você inúmeras frases. E o que você vai fazer? Você vai até a frase 25. E nessas 25 frases, você vai colocar o pronome aí em todas as posições possíveis, tá bom? Então, você vai aí testar todas as posições, lembrando o mantra. Qual é o mantra? O que não é proibido está correto. O que não é proibido está correto. O que não é proibido está correto. 1. Posso dizer a torcida o aplaudiu? Posso. Por que eu posso? Porque não é proibido. Posso dizer a torcida aplaudiu-o? Também posso. Por quê? Porque não é proibido. 2. Posso dizer ele se trancou? Posso. Posso dizer ele trancou-se? Também posso. As duas estão corretas. Adriana, mas ele é pronome reto. Pronome reto é palavra invariável? Não. Pronome reto não atrai. Porque ele não é invariável. Ele, poxa, ele tem plural. Eles, tem feminino ela. Tudo bem? 3. Posso iniciar a oração com pronome? Não. Posso colocar o pronome após futuro? Também não. Então, aqui eu terei que fazer mesóclise. Explicar-te-ei. 4. Posso colocar o pronome no início? Não. Posso colocar o pronome depois? Também não. Terei que fazer mesóclise. Ser-me-ia. Ser-me-ia. Mesóclise, lembrando que na mesóclise o pronome fica entre o radical e as desinências. 5. Na frase 5, gritei para os alertar ou gritei para alertá-los. As duas opções corretas. Mas, Adriana, para é preposição. Preposição não é uma palavra invariável? É. Preposição é palavra invariável? Tudo bem. É uma palavra atrativa? É. Mas esse verbo, ele está no infinitivo. Se ele está no infinitivo, lembra, é exceção. Também posso a ínclise. Então, eu posso as duas coisas aí. 6. Não. Não é uma palavra invariável. Então, não se vá. Depois, na segunda parte da frase 6. Posso colocar o pronome aqui no início da oração? Não posso. Custa-lhe ficar mais. Na frase 7, eu tenho um pronome interrogativo. Quem? Com pronome interrogativo, a próclise é obrigatória. Quem te chamou? 8. Se você chegar agora... Posso colocar o pronome aqui? Não, não posso, porque é início de oração. Posso colocar o pronome aqui? Também não, porque a ínclise é o futuro. Então, terei que fazer encontrar-me-á. 9. Frase exclamativa. Como eu havia dito lá na teoria, nas frases exclamativas, por uma questão de eufonia, por uma questão de bom som, a próclise é obrigatória. Deus lhe pague. 10. Se ninguém, atenção, olhe lá no seu mapa mental. Pronomes indefinidos sempre atraem. Pronome indefinido cai muito em concurso. Como fator de próclise, ele sempre que houver um pronome indefinido, ele vai atrair, tá? Então, se ninguém me disse a verdade, e se precisei lutar para a encontrar, esse para atraiu a, beleza, uma preposição. Só que encontrar é infinitivo. E se é infinitivo, eu também posso a ínclise, encontrá-la. Então, eu posso as duas. Precisei lutar para a encontrar,
precisei lutar para encontrá-la. E depois eu tenho nada, que é outro pronome indefinido. Nada se falou. Próclise obrigatória. 11. Maria. Olha, toda vez que você tem uma frase e você tem um vocativo, isso aqui é o tal do vocativo que você vai estudar comigo lá em análise sintática. Toda vez que você tem um vocativo, na verdade, a frase começa mesmo depois do vocativo, começa aqui. Então, isso aqui é o início da oração. Então, não posso começar a oração aqui. Não posso começar a oração com pronome, não é isso? Então, terei que fazer a ênclise. Diga-me a verdade. Tudo bem? 13. Posso dizer me informaram? Não. Terei que dizer informaram-me. Porque eu não posso iniciar a oração. Agora sim, 13. Posso começar a oração com pronome? Também não posso. Posso colocar o pronome após futuro? Também não posso. Então aqui terei que fazer mesóclise. Revelar nos ias. Entendeu? Esse nos, ele entrou no meio do verbo, ó. Ele entrou aqui, ó. Então é só colocá-lo no meio que você não vai... Cuidado para não perder a coordenação motora com esse nos aí no meio, hein? Mesóclise. Na 14, a história é a mesma. Não posso iniciar a oração com pronome. Não posso colocar após futuro. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar no meio. Então, vai ficar assim, olha. Encontrar nos emos. Mesóclise. O pronome no meio do verbo. Frase 15. Ninguém é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Próclise obrigatória. Ninguém nos falou. 16. Na frase 16 eu tenho um quem. Esse quem é uma palavra atrativa. Mas atenção, eu tenho uma locução verbal. Então venha comigo, coloque todas as opções corretas. Vai ficar quem lhe teria, é a primeira opção correta, ou quem teria lhe contado, mas tem que ser sem hífen, porque com hífen estaria errado. Por que com hífen estaria errado? Foi o que vimos lá no mapa mental. Se eu tenho uma palavra atrativa e o pronome está no meio da locução verbal, não pode vir com hífen, porque com hífen é ênclise. Ele tem que vir com próclise. Quem teria lhe contado? E eu posso dizer quem teria contado-lhe? Não, não posso, porque contado é particípio. E particípio não aceita ênclise. Frase 17. Bom, cuidado com a 17, que você pode várias coisas aqui na 17. Cuidado. Então, vamos com calma nela. Posso começar com o lhe? Não, não posso. Tá. Esse teriam não é futuro? Ele é futuro do pretérito. Então, se é futuro do pretérito, eu posso mesóclise, não posso? Posso. Aí vai ficar assim, ó. Ter, lhe, iam. Então, registre essa opção, mesóclise. Tudo bem? Que mais que eu posso? Pronto, eu vou colocar o pronome lhe agora no meio. Posso com hífen? Não, com hífen eu não posso, porque com hífen, isso aqui não é futuro? Futuro não aceita ênclise, então só pode sem hífen. Teriam lhe contado. Então, vou repetir. Eu posso no meio da locução verbal, mas só sem hífen, porque vai ser próclise ao contado. Com hífen não pode, porque futuro não aceita ênclise, é aquela proibição. E eu também não posso aqui, depois do contado, porque contado é particípio. Show essa frase 17, hein?
A frase 18 eu retirei de uma prova da FCC. Muita gente errou essa questão porque achou estranha a frase. Mas você tem que tomar cuidado com esse negócio de estranho. Às vezes o estranho é que está correto. Por que estava estranho? Porque na prova a frase veio assim, olha. Se reporta crimes comuns. Eram 2 Cs. E aí muita gente falou, que coisa louca, se... Isso está errado. Não está errado. Esse se é igual a caso. É uma conjunção. E esse outro se é um pronome. Então, são 2 Cs diferentes. Então, está errado. Aliás, só pode ser próclise. Por quê? Porque esse se é uma palavra, é uma conjunção subordinativa, é uma palavra atrativa. Então, só pode ser isso, se reporta. Agora vamos para a segunda parte da frase. O impeachment, Posso dizer o impeachment se reduz? Posso. Por que eu posso? Porque o que não é proibido está correto. Posso dizer o impeachment reduz-se? Também posso. Por que eu posso? Porque o que não é proibido está correto. Então, nessa última frase aí, eu posso as duas. Eu posso próclise e ênclise. 19. Perceba que da frase 17 em diante o negócio começou a ficar mais difícil, não é? Então, vem comigo, 19. Não é o PT que. Esse que é uma palavra atrativa. E eu tenho uma locução verbal. O que você aprendeu comigo? Quando há uma palavra atrativa, uma locução verbal, eu posso tudo. Eu só não posso colocar o pronome no meio da locução verbal com hífen. Então, eu posso dizer, não é o PT que me vai ensinar. Próclise é o vai. Eu posso dizer que vai me ensinar? Não posso com hífen. Eu posso só sem hífen. E eu posso dizer também que vai ensinar-me. Por que eu posso dizer ensinar-me? Adriana, esse que não está atraindo? Não. A palavra atrativa, ela não exerce a atração sobre o verbo principal. Ela perde o poder de atração sobre esse verbo principal. Entendeu? Tudo bem? 20. Na 20, se eu vou lá na comissão de visita, garanto que... Atenção a essa 20, hein? Essa 20, com ela você vai anotar uma dica linda de prova, que é a seguinte dica. Olha o que eu posso. Eu posso que me não transmitem e eu posso que não me transmitem. Eu posso essas duas. A única que eu não posso é a ênclise. Isso aqui eu não poderia. Por que eu não poderia? Porque senão atrai. Mas eu quero que você olhe bem para essas duas opções que eu te dei. Olha, garanto que me não transmitem. E garanto que não... Peraí, eu repeti o não, né? E garanto que não me transmitem. Observe bem essas duas opções. Garanto que me não e garanto que não me. Você não achou estranha essa opção? Essa segunda opção você achou clara, né? Isso aqui é próclise, não é? Isso aqui você já conhece. Isso aqui é próclise. Por que esse me ficou aqui antes do transmitem? Porque o não atraiu. Mas essa posição aqui você não conhecia. Sabe o que aconteceu com essa posição? Nós temos aqui duas palavras atrativas. Nós temos o que e o não. E toda vez que eu tiver duas palavras atrativas, eu também posso colocar o pronome no meio dessas duas palavras atrativas. É o que a gramática chama de apossínclese. Anote isso daí. Que coisa linda. A apossínclese, o que é apossínclese? Anote aí essa dica. Na frase 20, houve também a opção de apossínclese. Na apossínclese, agora eu vou falar devagar para você anotar. E vou pegar um slide em branco para te dar mais um exemplo, para você visualizar isso. Quer ver? O que é a apossínclese? A apossínclese ocorre quando você tem duas palavras atrativas. Duas palavras atrativas.
e o pronome fica no meio dessas palavras atrativas. Então, voltando. Posso voltar? Vamos lá? Peraí, antes de voltar, deixa eu responder a Eliane. Eliane, você tá aí? Eliane me perguntou, Dri, a decisão lhe foi favorável. Por que esse lhe é complemento nominal? Eliane, isso nós vamos estudar um pouco mais adiante em análise sintática. Não fique angustiada com isso agora, não, tá bom? Mas eu já te adianto que esse lhe é complemento nominal porque está completando o nome favorável. Favorável a quem? Então, ele não pode ser objeto indireto porque ele não completa verbo, ele completa um adjetivo, tá? Outra coisa, a colocação está certa? Está correta. Por quê? Por que está correta? Porque o que não é proibido está correto, lembra? Então, você pode fazer próclise, pode fazer ênclise. Nesse caso, você poderia dizer lhe foi favorável ou foi-lhe favorável com o hífen. Qualquer opção aí estaria correta. Tudo bem? Agora eu quero voltar com apossínclise. Vou apagar aqui para a gente reiniciar a apossínclise. Então, vamos lá. Então, o que é a apossínclise? Na apossínclise, você tem duas palavras atrativas e o pronome ele fica entre essas duas palavras atrativas. Por exemplo, nessa frase, eu quero que você coloque o pronome a aí em todas as posições possíveis. Vamos lá. Olha, primeira opção, próclise, caso não a encontre. Isso aqui é próclise, né? Essa aqui você sabe, né? Isso aqui você sabe fazer, porque senão atraiu o pronome a, que ficou antes do verbo. Mas como eu tenho duas palavras atrativas, eu posso também colocar o pronome entre duas palavras atrativas. É a apossínclise. E na apossínclise, a segunda palavra é sempre uma palavra de sentido negativo. Adriana Figueiredo, eu tenho que saber isso? Você quer saber de uma coisa? Você sabe como eu trabalho com todas as bancas do Brasil e eu sei o nível de prova que você vê por aí. Ninguém vai pedir que você fale o nome apossínclise numa prova. Porém, isso cai em prova naquelas questões em que a banca quer que você ache o erro. E aí, quem não conhece isso vai dizer que isso está errado. Ih, que coisa estranha esse pronome aqui no meio dessas palavras. Ou seja, não é que você vai ter que dizer que o nome dessa construção é apossínclise, mas você tem que saber que isso é uma construção correta. É um português mais formal, mais culto e que está correto. Volte comigo agora para a frase e você vai entender o que eu quero dizer agora. Então, entendeu o que aconteceu com esse me? Garanto que me não transmitem. Esse me ficou na posição de apossínclise entre as duas palavras atrativas. Então, eu posso tudo. Eu posso próclise, eu posso apossínclise. Eu só não posso ênclise, porque senão atrai. 21. No caso do motorista, o senhor não está. Esse não, ele é uma palavra atrativa. Ele é uma palavra invariável. Então, como é que vai ficar? Não o está, próclise é o estar. Ele poderia até ficar no meio, não há uma lacuna aí, mas você coloca, ele pode ficar no meio desses verbos, sem hífen, claro, porque ele vai estar com próclise ao julgando. Então, seria não está o julgando. E eu posso fazer ênclise, não está julgando o. Por que eu posso fazer ênclise? Porque esse não é uma palavra atrativa, mas perdeu o poder de atração, porque esse verbo é o verbo principal, então aceita a ênclise. Frase 22. Posso iniciar com pronome? Não, não posso. Posso colocar após futuro? Também não posso. Então, vai ficar dir, me, iam. Mesóclise. Depois, eu não tenho um se?
Esse se não é uma palavra invariável, é uma conjunção subordinativa. Então, a próclise é obrigatória, se lhes perguntasse. Na frase 23, eu tenho um não. E eu tenho uma locução verbal. Então, lembra, né? Eu posso tudo, só não posso colocar no meio da locução verbal com hífen. Na frase 24, eu tenho um não. Esse não atrai o se. Então, vai ficar, olha, não se deveria. Tá. Posso fazer mesóclise? Isso aqui é futuro, não é? É. Mas esse não é uma palavra atrativa? Se é palavra atrativa, eu tenho que aplicar a regra geral. Não posso mesóclise. Anote isso daí para não errar. Aliás, foi a dúvida da Simone Barreto, da aula ao vivo. Ela perguntou, Dri, por que eu não posso fazer mesóclise? Porque esse não é uma palavra atrativa. Se é uma palavra atrativa, só posso próclise. Mesmo o verbo estando no futuro, ele não aceita mesóclise. Então, vai ficar não se deveria. Ou não deveria se dizer sem hífen, ou não deveria dizer-se. As três opções corretas. Na 25, ninguém é uma palavra atrativa. Se é uma palavra atrativa, eu só posso próclise. Mas a Adriana me deu uma vontade louca de fazer mesóclise. Não posso, porque a palavra atrativa, ela é uma palavra invariável. Com ela, só posso próclise. Mesmo o verbo estando no futuro. Entendido? Tá bom? Então, agora, nós vamos para o último exercício de fixação de colocação pronominal. Nesse exercício, eu vou seguir aqui com ele. Nesse exercício, eu só quero saideira, que você julgue as frases aí como certa ou errada, cada uma como certa ou errada, e marque aquelas que tenham erro. Saideira. Último exercício, vamos lá. Assinale os períodos com erro de colocação dos pronomes átonos. Vamos lá, eu só quero aqueles períodos que tenham erro, tá bom? 1. Nunca lhe perdoaria, tá certo? Tá. Esse nunca é uma palavra invariável. A próclise é obrigatória. Mas, Adriana, é futuro. Não importa, você tem que aplicar a regra geral. Então, a frase está certa. Não vou marcar a frase 1. Eu só tenho que marcar quando houver erro. A 1 eu não vou marcar. 2. Estão te aguardando para solucionarmos o problema. Adriana, eu achei horrível esse estante. E daí? E daí você agora vai entrar nessa de falar o que é bonito, o que é feio? Esqueça isso. É proibido? Isso aqui é proibido? Não. Se não é proibido, então está correto. É horrível? Eu não acho. Eu acho lindo. Estão te aguardando. Certa a frase 2. Frase 3, certa ou errada? Bom, nessa frase 3 eu tenho um quem. E eu tenho um pronome que está no meio da locução verbal com hífen. Com hífen, ele está com ênclise ao veio. Não posso. Quando o pronome está no meio da locução verbal e há uma palavra atrativa, ele só pode ficar sem hífen. Com hífen está errado. Então, a frase 3 eu vou assinalar. 4. Adriana, esse não é uma palavra atrativa? É. Mas esse verbo não está no infinitivo? Está. Então, eu também posso a ênclise, não posso? Posso. Então, a frase 4 está correta. 5. Então, não vou marcar, tá? Eu só estou marcando aquelas que têm erro. 5. Luiz, envolvendo-se em confusão. Tá certo isso daqui? Tá lindo. O que eu não poderia é colocar aqui no início da oração. Eu tenho que fazer isso mesmo, ênclise. Então, a frase 5 também não vou marcar porque está correta. Frase 6.
Adriana, quando viu o açaí, ficou lindo. Tá lindo, mas tá errado. Esse quando é uma conjunção subordinativa. É uma palavra atrativa. Não posso fazer ênclise. Errada. A frase 6. O erro está aqui, hein? Esse final estava certo, alegrou-se. O problema foi esse hífen aí. O problema foi esse pronome aí com ênclise, havendo uma palavra atrativa. Tá bom? Frase 7. Se contar-lhe a verdade. Olha, essa vai ser a frase mais importante da aula, dessa parte da aula. Eu quero que você guarde essas frases que eu estou mandando você guardar para você nunca esquecer essas dicas. Isso aqui foi uma questão de prova de uma prova da FCC, uma prova elaborada pela Fundação Carlos Chagas. A banca perguntava se essa frase estava errada. E muita gente disse que a frase estava certa. Muita gente disse que essa frase estava certa, mas essa frase está errada. Por que ela está errada? Bom, muita gente disse que ela estaria certa porque achou que o contar fosse infinitivo. Só que contar não é infinitivo. Existe contar infinitivo? Existe. Essa forma contar, ela tanto pode vir no infinitivo, como ela pode ser também o futuro do subjuntivo. É aí que está a questão. Esse contar aqui não era infinitivo. Muita gente se enganou achando que fosse infinitivo, mas ele não era infinitivo. Ele estava no futuro. Então, eu quero que você escreva primeiro que isso aqui é futuro, não é infinitivo. Isso aqui é futuro do subjuntivo. E é por isso que essa frase está errada. Por quê? Porque esse ser, ele atrai. Ele é uma palavra atrativa. Então, só poderia ser próclise. Só poderia ser assim, olha. Se lhe contar. Porque esse ser atrai o lhe. Tudo bem? O que eu quero te dizer é o seguinte. Esse contar, ele enganou muita gente. Porque muita gente achou que ele estivesse no infinitivo. Mas ele estava no futuro. Como é que eu vou saber, Adriana Figueiredo, pelo amor de Deus, já que contar é uma forma que tanto pode ser usada no infinitivo quanto no futuro? Toda vez que você... Então, aí vai uma dica matadora. Toda vez que você tiver um verbo terminado em R, ou seja, AR, ER, IR, e você estiver na dúvida sobre se é infinitivo ou se é futuro do subjuntivo, troque pelos verbos fazer e fizer. Porque, nesse caso, com os verbos fazer e fizer, né, com essas formas verbais, o infinitivo ele é diferente do futuro. Ó, fazer é infinitivo e fizer é futuro. Então, ó, vou repetir o macete. Quando você olhar para uma frase e ficar na dúvida se aquela terminação AR, ER ou IR é infinitivo ou é futuro, troque pelo fazer e fizer. Se você trocar e couber o fazer, é porque é infinitivo. Se na troca você substituir pelo fizer, é porque ele é futuro do subjuntivo. Entendeu? Então, vou voltar aqui com você. Olha só. Eu olhei para esse contar e fiquei na dúvida. Será que ele é infinitivo ou será que ele é futuro? Aí eu troquei pelo fizer. O que seria certo? É se fazer ou se fizer? Na hora de trocar o contar, você vai trocar pelo fizer, não é? Se fizer, não é? Você não vai falar se fazer. Então, ele está no futuro do subjuntivo, porque eu troquei pelo fizer. Pronto, é por isso que a frase estava errada. Por quê? Porque isso não é infinitivo. Demais essa frase 7, hein? Quero que você guarde na cabeceira. Na frase 8, eu tenho nada. Esse nada é uma palavra atrativa, é uma palavra invariável. A próclise é obrigatória. A frase 8 está errada. O certo teria sido dizer nada lhe direi.
Mas a Adriana é futuro. Tá, mas quando há uma palavra atrativa, mesmo o verbo estando no futuro, a mesóclise é proibida. Na frase 9, frase 9 tem erro? Tem, porque eu tenho esse segundo, que é uma palavra invariável, é uma palavra atrativa, a próclise é obrigatória. Então, certo é dizer, segundo se deliberou, esse segundo atrai o se. Além disso, eu tenho mais um erro, ó. Todos não é pronome indefinido. Pronome indefinido sempre atrai. É palavra atrativa, tá lá no seu mapa mental. Sempre atrai. Então, tem que ser próclise. O certo é dizer todos se apresentem. 2 erros na frase 9. E na frase 10, saideira, eu tenho amanhã. Amanhã é uma palavra invariável. A próclise seria obrigatória. Amanhã lhe contarei. Essa seria a forma correta. A frase 10 também está errada. Tudo bem? Eu acho que agora você aprendeu tudo de colocação pronominal, inclusive a apossínclise. Olha, é para você assistir a esse vídeo pelo menos mais uma vez, tá? Porque foram muitas dicas. Mas eu vou te dizer, você vai ficar com o melhor material do mundo se você fizer todas essas observações. Eu estou tranquila, se você anotar isso direitinho e reestudar isso direitinho, eu fico tranquila porque você aprendeu tudo de colocação pronominal, tá bom? Próximo bloco é para fechar questões de concursos de colocação pronominal. Aí você vai ver de tudo, desde SESP-NB até FCC. Já volto então. Até!